A violência nas escolas voltou a ser destaque nesta semana pelo ataque que um adolescente realizou na escola estadual Tomásia Montoro, no bairro da Vila Sônia, na zona oeste da capital. Ele esfaqueou 5 pessoas, causando a morte da professora Elizabeth Tenreiro. A APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, contrata regularmente a realização de uma pesquisa chamada Ouvindo a Comunidade Escolar, Desafios e Demandas da Educação Pública do Estado de São Paulo. Nessa edição, o estudo feito pelo Instituto Locomotiva ouviu 1.250 estudantes, 1.100 professores, 1.250 familiares de alunos de todo o estado de São Paulo entre os dias 30 de janeiro e 21 de fevereiro deste ano. E a pesquisa indicou que quase metade dos estudantes da rede pública de São Paulo já sofreu algum tipo de violência na escola. Para falar sobre esse ambiente de insegurança que professores, alunos e funcionários são expostos todos os dias, nós conversamos agora com a professora Keila Barreto Giroto, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vladimir Herzog. Muito bom dia, professora. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia ouvintes, bom dia a todos. Muito obrigada. Professora, a situação é realmente muito tensa. E aí, o número que mais chama a atenção mesmo é que 48% dos estudantes da rede já sofreram algum tipo de violência nas escolas. E quando os professores, alunos e familiares são perguntados se souberam de casos de violência nas escolas onde eles frequentam, 71% dos estudantes disseram que sim, 73% dos familiares confirmaram e 41% dos professores também disseram sim. É uma situação muito difícil. Como é que é possível educar, levar informação para essas crianças, para esses adolescentes, num ambiente de tanta insegurança, professora? Então, é desafiador, né? A gente não descarta a situação das inseguranças e também não temos a fórmula mágica, né? É verdadeiro que o contexto se coloca dentro da escola, o nosso contexto violento e com um incentivo ao uso de armas, às questões de violência propostas anteriormente, que nós vivenciamos no país. Aliás, começamos o ano com uma violência de ataque a prédios públicos em Brasília. Isso se coloca também no contexto, isso vem para a escola, e a escola precisa estar perante a isso. E perante como? Que fórmula mágica é essa? Né? Então, escuta, mediação de conflitos, formação de professoras, entendimento da estrutura educacional, a estrutura educacional que coloca o estudante 5 horas sentados, e muitas vezes para adquirir o conhecimento que é falado por uma outra pessoa, e às vezes o espaço da escola não há possibilidade de vivência da aprendizagem, onde o corpo do estudante participa da aprendizagem, né? Então, a gente vai encontrando no dia a dia da educação estratégias de minimizar, né? Mas não significa que não esteja. Então, a violência está posta, está dentro das escolas, está na sociedade, e a pergunta dos profissionais da educação é: o que a sociedade brasileira se propõe a fazer para pensarmos a educação do país? E qual é essa educação que nós queremos para os nossos estudantes e para nós, que somos profissionais da educação? Agora, professora, a APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, já tinha proposto há muito tempo atrás exatamente esse programa de mediação de conflitos, mas ele foi abandonado pelo governo estadual, segundo a APOESP. A senhora confirma essa informação? Realmente, esse programa que Sim. vinha apresentando já resultados, ele deixou de ser utilizado e a situação voltou a degringolar, digamos assim? Sim. A mediação de conflitos, ela é a escuta, ela é a reflexão e a ação da proposta a se fazer como seres humanos, né? Então, a escuta e a mediação é o princípio da ideia do que se pode entender sobre o sofrimento desses estudantes, dos profissionais, inclusive, né? Então, é uma zona de conflito, né, que muitas vezes
vezes se instaura na escola, e onde que a gente acha o caminho para que não vire um confronto. Um profissional na escola que pode ajudar a minimizar, né? Porque se a gente conta que está na sociedade, que é fruto de um capitalismo, que é fruto de sistemas onde nós não temos uma qualidade de vida, o lazer, o esporte, as questões sociais, elas acabam que elas vêm para a escola e podem ser mediadas e encaminhadas, né? Então, realmente, tem um número menor de profissionais da educação trabalhando neste programa, né? E as redes que nos apoiam, como a saúde, muitas vezes, não têm psicólogos. Então, a escola encaminha o estudante, e o estudante volta, a mãe volta, dizendo que não encontrou psicólogos, né, para o acompanhamento. Então, isto é corriqueiro. A gente está conversando com a professora Keila Barreto Giroto, que é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vladimir Herzog. Na sua escola, professora, como é que está a situação? Esse tipo de problema a senhora também enfrenta todos os dias? Como é que é feita essa relação entre profissionais, professores e alunos na mediação dessas questões que são tão tensas, não? Sim, a escola possui a Comissão da Mediação de Conflitos, o encaminhamento para as famílias e fortalecimento dos estudantes. Então, fortalecer Grêmio Estudantil, colocar o estudante para o diálogo, para as intervenções dentro do próprio ambiente escolar do que ele precisa, é importantíssimo. Muitas vezes, numa mediação de conflito, nós perguntamos para eles o que precisa ser feito, e eles têm a resposta, né? Eles sabem a resposta. Então, ouvir o estudante é importantíssimo. Trazer a família para dentro da escola não é diferente, mas trazer a família para dentro da escola não é apenas a família vir numa data comemorativa, na reunião das famílias. É trazer cotidianamente, é estar observando esse estudante de perto, por inteiro. E aí é o desafio de como fazer isso numa sala com 35, 40 alunos. A prefeitura ela tem um número menor de estudantes por ser fundamental, o ensino médio já aumenta o número de estudantes por sala de aula. Então, como que se faz isso com um número grande de estudantes por profissional? Com aulas de 45 minutos, onde eles ficam sentados, muitas vezes observando, copiando e resolvendo, né? Então, a sociedade brasileira precisa se pensar qual é a educação que realmente nós queremos, como que é esse ambiente escolar, como que a escola minimiza conflitos com arte e cultura, com lazer, né? Como que se investe em profissionais de educação para as aprendizagens, como que são os cursos para as professoras, que cursos devemos investir, né? Por que a educação atual ela está pautada na educação do século XIX e nós estamos no terceiro milênio? Então, já passou o momento, né? Há 20 anos que eu estou na educação, que eu acompanho a PUESP, e já passou o momento da gente dizer o que precisa ser feito. É necessário fazer. Nós temos uma reforma do ensino médio que precariza ainda mais a vida do estudante. No lugar de abrir os 360 graus de circunferência que nós temos para outras opções. E eles sabem o que eles querem. Os estudantes sabem, eles sabem dizer para nós o que é necessário ser feito para que eles se sintam participantes, pertencentes e, eu diria, menos infelizes dentro do ambiente escolar. Agora, professora, a gente também tem que levar em consideração que muitos, que certamente não é o caso na sua escola e a sua postura diante dos seus colegas professores e alunos, que é a de conversa, mas tem muitos diretores e muitos professores que são autoritários, que não querem exatamente abrir esse canal, porque isso, digamos assim, dá mais trabalho, né? Agora, eu visitei já algumas escolas e elas são projetos de penitenciária, na verdade. Não parece que ali são levados crianças e adolescentes para aprender conteúdos educacionais, enfim, socializar
Como enfrentar também essa questão, mesmo dentro da escola, com os seus colegas professores e também com a arquitetura que já leva a esse tipo de postura, professora? Então, a arquitetura que já leva a esse tipo de postura, né? Mais uma vez a gente cai na escola do século XIX, né? E os profissionais, muitas vezes, trabalham com a contenção. É o que se tem para resolver uma situação imediata, aparente, com 45 alunos dentro de uma sala de aula, num tipo de aula de 50 minutos, aonde é necessário, às vezes, a contenção. Né? Então, como que se organiza, e a gente não tem a resposta mágica disso, tudo isso. Eu acredito que é necessário urgentemente pensar a estrutura da educação brasileira. A estrutura da educação brasileira. Qual é a estrutura da educação das crianças numa tribo indígena? Nós temos espelhamentos aqui dentro do nosso próprio país que nos dão aula de como pode ser feito uma outra reestruturação no ensino. É evidente que não está bom para o profissional, muito menos para o estudante, também não está bom para a sociedade. Agora, professora, isso demonstra que é necessário fazer investimento na contratação de mais professores, de mais funcionários, de você melhorar as relações que existem, inclusive com as novas tecnologias, na relação ensino-aprendizagem. Mas como é que a gente vai conseguir fazer isso, professora, com essa visão de que educação é gasto, e quando a gente encontra uma tragédia como essa que aconteceu essa semana aqui na cidade de São Paulo, aparecem sempre aquelas soluções emergenciais e que são muitas vezes reativadoras da violência, como, por exemplo, colocar a polícia militar dentro da escola, colocar detectores de metais, enfim. Como fazer esse processo sem ter a conscientização de parlamentares e da própria sociedade para enfrentar essa questão de uma maneira muito consciente e séria, não, professor? E isso também não se dá, as respostas elas não aparecem imediatamente, é um trabalho de médio prazo, né? É um trabalho de investimento. É um trabalho de investimento humano, investimento financeiro, investimento social, investimento na própria educação, na formação das professoras. Você disse tudo, é um trabalho de investimento. Há quanto tempo a escola pública brasileira chegou neste lugar? Há quanto tempo que nós estamos caminhando para a contenção? Colocar a polícia e o detector de metal não é a resolução, é a contenção. E a educação ela deve trabalhar com a contenção? Evidentemente que não. A educação é o lugar onde as pessoas promovem o ser, seu próprio ser, em cultura, em arte, em aprendizagens, em investigação científica. É lá que esse tipo de ação humana acontece, é na educação. Agora, qual é o investimento que se coloca, e aí é investimento na escola pública? Não, de novo, não temos a fórmula. Nós vamos ter aqui um tempo falando sobre esse assunto, mas a fórmula não temos, mas é necessário já, imediatamente, iniciar algumas mudanças, né? Institutos que são contratados, que nunca foram vivenciar o cotidiano escolar para pensar educação, por exemplo. Né? Nós temos alguns institutos aí pensando a educação pública do país. Como assim? Né? Institutos que não são da esfera pública, que são da esfera particular. Então, imediatamente, educação, se for uma fórmula, imediatamente, educação, transporte e saúde, eles devem ser universais na situação do atendimento. Então, a escola que o pobre vai estudar é a escola que o rico também vai estudar. Então, é para todos. Se é para todos, nós vamos precisar pensar a educação brasileira realmente como coletivo, porque a sala de aula é um coletivo, o professor faz parte desse coletivo, a escola é um coletivo. Então, como que essas coisas se relacionam na vida cotidiana? Né? A IMF Vladimir Herzog, ela está num local de extrema vulnerabilidade, na DRE de Guaianazes. A nossa escola participa de um grupo de trabalho que pensa, sim, sofrimento escolar,
que pensa, sim, encaminhamentos para os sofrimentos escolares, porque o final, que é a violência, ele começa em um sofrimento, né? Qual o sofrimento desse estudante que esfaqueou? Qual o sofrimento do que foi falado entre 2 estudantes e os xingamentos de macaco, que foi uma situação racista? O que leva a isso? Né? Então, investimento é, sim, uma das palavras que precisa ser reorganizadas para que a educação comece a sair do lugar da contenção. Agora, professora Keila, diante dessa situação, esse fato, ele retorna, por exemplo, na sua escola, ele volta a ser um assunto para reforçar as formas de evitar que isso possa acontecer, por exemplo, na sua escola? Volta. E a nossa escola, isso também acontece na nossa escola. Brigas dentro de sala de aula, brigas que começam dentro da escola, vão para a porta da escola e vão pelo bairro acontecendo. Com o advento da internet, os estudantes, eles filmam, postam nas redes, isso vira fomento, vira interpretação, vira like, vira tweet, e este assunto, sim, está na pauta dos estudantes. Aliás, essa semana está acontecendo a organização das chapas do Grêmio, e já vi as pautas de cada chapa e do que está acontecendo, que tem, sim, a questão da violência escolar. Então, eles estão refletindo, eles próprios estão tentando elaborar situações de como que se organiza dentro da escola espaços menos violentos. Perfeito. A gente poderia ficar conversando aqui com a professora Keila durante muito tempo, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou, e a professora Keila comentou aqui conosco o resultado de mais uma pesquisa da POESP falando sobre, que ouviu as escolas, enfim, professores, alunos, funcionários e pais, e mostrou que a violência foi citada por cerca de 48% das pessoas que foram ouvidas em mais essa pesquisa da POESP. E a professora também contando para a gente como é que essa situação é enfrentada na escola que ela dirige e a luta que é diária, né? Eu não sei se a gente pode chamar de luta, mas enfim, mas o trabalho contínuo, constante, persistente para que isso não seja uma realidade também na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vladimir Herzog, que já carrega um nome muito emblemático na defesa dos direitos humanos. Professora, eu quero agradecer a sua participação, um abraço para a senhora, parabéns pelo seu trabalho na sua escola, e os microfones da Rádio Brasil Atual sempre abertos para poder passar para a população ações e formas de enfrentar essa situação que são vencedoras. Muito obrigado, viu? Imagina, agradecimento é nosso, agradecimento também a todos os profissionais, as professoras, todos os profissionais da educação. Podemos chamar de luta, sim, né? Porque são todos os dias, e muitas vezes ideológica, e outras vezes por trabalho e salário. A professora de 71 anos, ela estava trabalhando por ideologias, por acreditar, mas evidentemente por salário. Né? Então, é sobre tudo isso, né? Essas violências que acontecem dentro da escola, dentro da sociedade. Né? Agradecimento imensamente a nós, professoras, que estamos todos os dias olhando de perto cada estudante que se forma como cidadão do nosso país. Muito obrigada. Um abraço para a senhora, boa sorte. Conversamos com a professora Keila Barreto Giroto, diretora da Escola de Ensino Fundamental Vladimir Herzog, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.